capítulo 1 de Colossenses. Nós estudamos até o versículo 8 na semana passada, e hoje, em sequência a esse assunto, nós começamos no versículo 9. Você vai observar que o versículo 7, Paulo fala do trabalho do pastor daquela igreja local, que é Epáfras. E Epáfras, ao visitar Paulo em Roma, ele leva para o apóstolo algumas necessidades que aquela igreja precisava de instrução. E Paulo, no versículo 9, diz que por esta razão, nós também, incluindo ele, Lucas, que sempre ajudava ele na obra, o jovem pastor Timóteo, todos os seus auxiliares, desde o dia em que o ouvimos, Paulo diz: não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Veja bem que Paulo se preocupou com a condição da vida espiritual daquela igreja. E ele faz uma intercessão, uma oração com um propósito. Existe aquela oração geral que a gente faz, Senhor, abençoa todo o seu povo. Agora, existe oração com propósitos definidos, com propósitos determinados, com alguns pedidos listados diante de Deus. E nós vamos observar alguns aspectos da oração de Paulo por aquela igreja que estava em Colossos. Ele queria o crescimento contínuo daquela igreja, porque é triste às vezes você olhar um rebanho, uma igreja local, ela começa bem, ela começa a desenvolver-se, ela começa a avançar, e às vezes do nada, você olha do nada, para tudo, esfria, e às vezes até morre espiritualmente. E nós perguntamos: o que houve com aquela igreja? Por que aquela igreja morreu? É só você olhar quantas comunidades locais você já viu abrir e fechar, quantas congregações já foram levantadas e não prosseguiram. E você olha que no início estava bem, pregando o evangelho, pregando a palavra, avançando, crescendo. O que levou à interrupção daquele crescimento? Por que ela não foi avante? Por que não foi para frente? E você vai ver que todos falam: não, Deus me revelou para começar esta obra, Deus me orientou para começar esta igreja. Será que o Deus que orientou a começar aquela igreja estava enganado? Será que foi a voz do pensamento? Não, às vezes foi Deus mesmo. Você vai observar que não foi Deus que edificou a igreja de Éfeso? Sim ou não? Sim. Mas você vê que lá em Apocalipse, quando essa igreja de Éfeso é repreendida, o Senhor falou que se ela não se arrependesse, seria removido o seu castiçal. Não foi Deus que edificou a igreja de Colossos? Sim ou não? Você vai ver ao longo da história que aquela igreja depois não permanece. Não foi Deus que edificou a igreja de Laodiceia? Sim ou não? Mas ela não permaneceu. O problema não é Deus. O problema é o povo, a comunidade, a liderança, o rebanho, deixar de seguir aquilo que Deus orientou. Entenda, nenhuma queda espiritual é sem motivo. Vou repetir: nenhuma queda espiritual é sem motivo. Nenhum esfriamento. Eu estou frio. Por trás dessa frieza há atitudes que foram tomadas
e não houve arrependimento, e que afastou a presença do Espírito Santo. Então é preciso ver onde estamos falhando, onde estamos errando, para fazer o que Jesus aconselhou à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volte a fazer as primeiras obras. Então Paulo, ele ora com o propósito que aquele crescimento que começou a acontecer na igreja de Colossos não terminasse. Vejamos alguns aspectos da oração de Paulo por eles. Em primeiro lugar, Paulo ora que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Se tem algo que precisamos conhecer, existem muitas coisas que precisamos conhecer. Pastor, o que precisamos conhecer? Oséias capítulo 6, 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que mais precisamos conhecer? A mente de Deus por meio do Espírito Santo. O que mais precisamos conhecer? A palavra. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que mais precisamos conhecer? Precisamos conhecer os dons espirituais. Mas dentre tantas coisas importantes a se conhecer é a vontade de Deus. Porque quando conhecemos a vontade de Deus, erramos menos. E quais são os princípios estabelecidos para conhecer a vontade de Deus? Abre a Bíblia, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Temos alguns princípios que Deus deu ao próprio apóstolo Paulo acerca da vontade de Deus. Como que nós vamos conhecer essa vontade? Primeiro, ele fala que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Olha as três virtudes da vontade de Deus: boa, perfeita e agradável. Agora, quando que eu conheço ela? Primeiro lugar, não vos conformeis com este mundo. Primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é não se conformar com este mundo. Que mundo é esse? Não é o mundo cósmico, é o mundo como sistema governado, dominado por Satanás. O próprio Senhor disse que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse? É aquele que João falou: o mundo passa com as suas concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Então é esse mundo, o mundo maligno, o mundo que se opõe ao governo de Deus, o mundo que tem prazer na iniquidade, na concupiscência, naquilo que é mal, naquilo que é impuro, naquilo que é destrutivo. E se nós nascemos de novo, se somos nova criatura, não podemos nos conformar com esse mundo. Ou seja, não se conformar aí é se moldar a esse mundo, porque a igreja se opõe ao sistema operante no mundo, porque a igreja tem o reino de Deus, que é o governo de Deus em nós. Então, para conhecer a vontade de Deus, primeiro, não se conformeis com esse mundo. Segundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Transformação de quê? Entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do entendimento. O que é renovação? Você observa que tudo que Deus faz em nós há um prefixo re. O que é o prefixo re? Trazer de volta, voltar à origem, começar de novo, de onde nós paramos. Então, quando você pega renovação, começar de novo; redenção, começar de novo; ressurreição, começar de novo, uma vida nova. Tudo começa com re, está entendendo?
Então, você nunca irá conhecer a vontade de Deus com uma mente velha. Que mente velha é essa que eu estou falando? Não é de idade, do velho homem. Lembra que quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: mas despojai-vos do velho homem, e vos revistais do novo. Então, para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso renunciar ao mundo, não me moldar a ele, e transformar-me pela renovação do entendimento. Meu entendimento agora vai pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quem pode dar glória a Jesus? Quem está comigo nessa palavra está entendendo o que Deus está falando. Então, a oração dele é para que nós tenhamos o conhecimento da sua vontade. E eu só tenho quando eu não me moldo ao mundo e quando o meu entendimento é renovado. Aí ele diz: para que experimenteis. Observe que a vontade de Deus não somente é conhecida, mas ela é provada, ela é experimentada. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que venha lhe doer, respeite a vontade de Deus. Ainda que venha te confrontar, respeite a vontade de Deus. Se Deus diz que é não, é não. Se Ele diz para. Se Ele diz avança, avança. Se você entender, experimentar e conhecer, você não vai parar de crescer espiritualmente, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Glórias a Deus. Então ele ora para que, em primeiro lugar, sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Em segundo lugar, para que sejamos cheios de sabedoria. Não é só a vontade, mas agora a sabedoria. Pastor, mas ser sábio é tão difícil. Existem também alguns princípios da sabedoria. Olha aí Provérbios 9, e o versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. E a ciência do santo a prudência. O primeiro passo para a sabedoria é o quê? Temor. Temer a Deus. Temor não é medo, é respeito, é honra, é andar de uma maneira reverente diante desse Deus. Esse é o primeiro passo, é uma das formas de adquirir sabedoria, temer a Deus. Tem um outro texto em Provérbios, depois vocês pesquisam, eu não lembro aonde está escrito, mas está em Provérbios, que diz que até o tolo, quando se cala, é o quê? É sábio. Então, uma das formas de ser sábio é falar pouco e falar acertadamente. Ainda assim, pastor, eu tenho dificuldade. Abre Tiago, capítulo 1. Vamos ver o que Tiago diz. Quem sabe de cor, mas é bom ler a referência. Tiago, capítulo 1. Eu acho que é o 6 ou 5. É o 5. É o 5. Isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, que se lhe é dado. Então, se alguém está com falta de sabedoria, vai fazer o quê? Peça a Deus, Ele dá. Ele concede. Salomão pediu, ele não entregou a Salomão sabedoria? Ele não deu sabedoria a Daniel? Não deu sabedoria aos apóstolos? A ponto que as pessoas ficavam admiradas, porque não passaram na escola dos mestres e doutores,
mas eram homens sábios e falavam com eloquência e de uma forma convincente. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, está vendo aí? Provérbios 17, versículo 28. Então o crente precisa buscar sabedoria. Imagine uma igreja que conhece a vontade de Deus e que é cheia de sabedoria. Ela vai ser bênção ou não vai? Ela vai crescer ou não vai? Não vai parar, a vida espiritual dela será abundante. Então Paulo ora para que eles conheçam a vontade de Deus, para que sejam cheios de sabedoria e para que também tivessem inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Para que serve a inteligência? A inteligência é uma virtude para que você saiba como fazer. Por exemplo, os meninos aqui têm inteligência musical. Quem não tem uma inteligência musical para tocar guitarra, vai pegar a guitarra e vai fazer o quê? Raiva. Correto? Se a pessoa não tem uma inteligência musical para tocar o teclado, quando pegar o teclado também vai fazer raiva. Então a inteligência no sentido musical é aquela virtude, aquele talento, aquela capacidade que a pessoa tem de executar tal instrumento. Agora, a inteligência espiritual é para quê? É para que o crente saiba como andar. O crente que não tem inteligência espiritual, ele não sabe como andar. Como que é o andar espiritual. Você lembra que a igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha vários dons espirituais, sim ou não? Mas tinha inteligência espiritual? Não, porque Paulo chama eles de carnais. Tinha milagre, mas eram carnais. Tinha poder de Deus, mas eram carnais, porque não sabiam como andar. Qual é a prova de que eles não tinham inteligência espiritual? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Veja o que Paulo denuncia de carnalidade por falta de inteligência espiritual. Muito simples. Versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Por que ele não pôde falar como a espirituais? Porque eles não tinham inteligência espiritual. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, ele falou, vocês não cresceram, vocês não amadureceram, vocês não tiveram crescimento espiritual. Com leite eu vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós, olha aqui, os sinais de que faltava inteligência espiritual, há entre vós, o que? Inveja, segundo. Terceiro, e não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ainda bem que isso só tem lá em Corinto. Em João Neiva não acontece essas coisas. Amém? Em João Neiva não tem esses problemas de inveja, de contenda, de dissensão, de picuinha, de ficar crente bicudo com o outro, fazendo fofoca, falando mal do outro. Não tem. Esse problema só Paulo que enfrentou lá em Corinto. Aí pergunta, aí o crente fala, pastor, por que o crente é crente e tem essas coisas? Porque não tem inteligência espiritual. Veja porque Paulo está orando para que os crentes tenham. Porque se o crente tiver inteligência espiritual, ele não vai perder tempo com contenda.
Ele não vai perder tempo com discórdia, com dissensões, com ressentimento. Ele não vai cuidar da vida dos outros, ele vai cuidar da sua própria. Como Paulo aconselhou a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás a ti e aqueles que te ouvem. Como é bom cuidar da própria vida, né? Mas quando a gente perde a inteligência espiritual, a gente só enxerga a vida dos outros. Então, por isso que Paulo está orando para que eles tenham inteligência espiritual. E veja bem que no versículo 10 ele ora para que eles andem dignamente diante do Senhor. Você observa que sem inteligência espiritual você não vai saber como ter um andar digno diante do Senhor. Ah, pastor, como que o crente deve andar? Vamos ver alguns versículos. Eu gosto muito desse texto de Gênesis. Abre a Bíblia em Gênesis 5. Versículo 22 e o versículo 24. Vamos ver. Agora o versículo 24. Glória a Deus. Você pode dar glória a Jesus? Amém? Então você observa como que deve ser o andar do crente. Primeiro, o andar dignamente é quando você anda com Deus. Você vê que ele fez 65 anos de idade, ele decidiu andar com Deus. E andou tanto com Deus que Deus falou: ele não vai provar a morte, eu quero ele direto comigo. Deus para si o tomou. Como que ele andou com Deus? Em santidade, em verdade, integridade, honestidade, sinceridade, pureza, vigilância, prudência, consagração. E olha que ele andou num tempo que a geração estava toda corrompida, não havia um justo na terra. Quando Deus manifesta o juízo, só Noé e a sua família foram salvos. Foi nesse tempo que Deus falou que o espírito dele não contenderia mais com o homem, mas Enoque andou com Deus. Se ele andou com Deus, nós podemos andar também. Quem acredita nisso? Pastor, como eu devo andar? Abre aí Atos dos Apóstolos. João falou que nós temos que andar como Jesus andou, não foi? Está lá na carta de João, que nós temos que andar como Jesus andou. Então vamos ver como que Jesus andou. Atos 10, versículo 38. Atos 10, 38. Oi? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João disse que nós temos que andar como Jesus. E olha como que Jesus andou aí. Atos 10, 38 diz que ele andou, em primeiro lugar, fazendo bem. Aleluia. E depois libertando os oprimidos do diabo. E quem anda como Jesus andou, vem aí a última parte do versículo: porque Deus era com ele. Se você anda como Jesus, meu irmão, você nunca vai estar sozinho. Deus estará contigo todos os dias. Quem sente a presença dele, que ele está contigo no seu andar, dá um brado de glória, exalte ao Senhor. Então ele diz que nós precisamos de inteligência espiritual para andar
dignamente diante do Senhor. Ele ora também para que os irmãos frutificassem, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Você observa que tudo começa em Cristo. João 15, Jesus falou que como uma vara de si mesmo não pode dar fruto, assim nós, se não estivermos nele. Que frutos que o crente precisa frutificar? Lá em Mateus 3, João fala dos frutos dignos de arrependimento. Lá em Isaías 61, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre nós e que o Senhor nos fez como árvores de justiça, entendemos que se somos árvores de justiça, qual frutos nós vamos dar? Se eu sou árvore de justiça, se você é árvore de justiça, que fruto nós vamos gerar? Qual é o nome do fruto? Justiça, frutos de justiça. O crente que frutifica, ele pratica aquilo que é justo. Lá em Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Que frutos, pastor, nós temos que frutificar? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Todas essas virtudes. Se você tem inteligência espiritual, você vê que uma coisa leva a outra. Conhece a vontade de Deus? Quem conhece a vontade de Deus tem a sabedoria. Quem tem a sabedoria tem inteligência espiritual. Quem tem inteligência espiritual sabe andar dignamente. E quem sabe andar dignamente frutifica. Ele dá fruto. E o que mais? Ele cresce no conhecimento de Deus. Aleluia! E tem mais. Versículo 11. Você é corroborado, ajudado em toda fortaleza, segundo a força da glória de Deus, e em toda paciência e longanimidade com gozo. Olha que coisa linda que acontece. Então o propósito da oração de Paulo é para que o crente, eu gosto até mais de falar crente do que cristão, eu gosto de falar mais discípulo do que cristão. Mas por que, pastor, que sou cristão é errado? Não, cristão, quem nos deu esse nome foi o mundo. Foram os ímpios que chamou os crentes de cristão lá em Antioquia, a primeira vez, porque eles falavam de Cristo, imitavam a Cristo, e aí chamaram a gente de cristão. Mas não foi Deus que nos deu esse título. Deus nos chama de filho. Todos quantos creem no seu nome, o receberam, foram feitos o quê? Filhos de Deus, ou os discípulos de Jesus, ou então crente. Não é errado chamar o crente cristão? Não é errado. Mas você sabe que muita gente tem título de cristão, mas não é discípulo. Ele não frutifica, ele não dá testemunho, e assim por diante. É cristão porque diz que segue uma igreja cristã. Mas eu gosto mais desse nome, crente, discípulo e filho. Então você observa que ele ora para que o crente não pare de crescer, para que o crente não pare de frutificar. E observe que essas coisas não acontecem sem oração e intercessão, irmãos. Vou falar claramente, essas coisas não acontecem sem oração e intercessão. Não pense você que você está de pé sem oração, não. Ah, mas tem muito tempo que eu não oro. Você não ora, mas tem alguém orando por você. Sempre tem alguém que ora por nós. E nós somos frutos de oração, somos resultado de oração. E a razão pela qual que mesmo quando você fica fraquinho, você não consegue sair da presença de Deus, porque tem alguém orando por você, como Paulo orou pela igreja de Colossos.
Quem pode louvar a Deus pela vida dos intercessores? Dá um brado de glória bem forte. Aleluia. Continuando, Paulo, ele fala também de alguns aspectos, alguns não, dois em especial, no versículo 12 e 13, dois aspectos da obra de Deus. Que obra é essa? A obra que ele realiza em nós, que ele opera em nós. Versículo 12: dando graças ao Pai. Olha a primeira obra, o que Deus fez? Nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então a primeira coisa que ele nos fez, idôneos para participar da herança dos santos na luz. Antes nós não tínhamos essa herança, mas agora temos. Quando você diz alguém idôneo, você está dizendo de alguém correto, de alguém que é legítimo, que é merecedor, que é digno de receber tal benefício. Então você observa que quem nos fez idôneo foi Ele, porque por nós mesmos nós não merecíamos esta herança e esta salvação, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos idôneos, e essa obra Deus nos deu, herança. Paulo falou: antes não eres, mas agora sois. Não eres filhos, mas agora sois. Não eres povo, mas agora sois. E quem fez isso? Deus. Deus mesmo nos fez idôneo para participar desta herança. Segunda obra, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja bem uma relação desse texto com Efésios, capítulo 1, se não foge minha memória, o versículo 6. Nós vamos ler do versículo 1 a seguir, Efésios 2, versículo 1 a seguir. Ele começa dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e delitos, não é isso? Continua para mim, por favor. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe. Em outro tempo nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, e mais o quê? Segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui em Colossenses é chamado potestade. Por que potestade das trevas? Porque o príncipe da potestade do ar é quem? Satanás. Ele é o príncipe das trevas. E é por isso que esse mesmo texto que diz potestade do ar e potestade das trevas está tratando da mesma coisa. Continua, por favor. Do Espírito que agora opera, do Espírito que agora opera no Espírito da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Continua. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. E nos fez, a parte aqui diz, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Esse é o versículo quê? Jesus. É o 6. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares. Olha a relação que tem com esse texto que lemos de Colossenses 1,13. Paulo fala do nosso passado. Nosso passado, estávamos mortos em delito e pecado, dominado, influenciado, guiado pelo príncipe da potestade do ar, que é o príncipe das trevas. Éramos por natureza filhos da ira e da desobediência.
Aí eu te pergunto, tinha como sair de lá? Você conseguiria sair de lá? Não. Aí Paulo está dizendo, Ele, Deus, foi lá e nos tirou. Oh glória! Ele pega-nos com a sua mão e nos arranca de lá, nos tira das garras de Satanás, nos tira do reino das trevas, das potestades das trevas, e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha a diferença. Outrora estávamos nas potestades das trevas, mas agora estamos no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode glorificar Deus por esta obra? É só Ele que pode fazer, só Ele que pode realizar isto, é só Ele que nos tirou das garras de Satanás. Veja a sequência, porque aqui nós vamos ter também uma doutrina de Cristo. Quando eu falo doutrina de Cristo, estou falando de cristologia. No versículo 14, que trata da obra redentora, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Veja Efésios 1:7, para você ver a expressão que Paulo usa aqui, e aqui ele utiliza também em Efésios 1:7. Aleluia, não é muito parecido? Então ele diz o seguinte, que a redenção só aconteceu por causa de quê? Do sangue. E o que é redenção? Deixa eu explicar para vocês, se quiser anotar, anote. A palavra redenção, no sentido original dela, tem 3 significados diferentes. 3 significados diferentes. Primeiro, redenção significa comprar mediante um preço. Redenção significa comprar mediante um preço. Segundo, significa comprar e remover do mercado. Comprar e o quê? Remover do mercado. Terceiro, significa quebrar, desligar e desamarrar. É isso que significa redenção. Agora, vamos à aplicação? O que isso tem a ver com o texto que nós estamos falando? Eu disse que, em primeiro lugar, redenção significa o quê? Quando a gente fala de comprar, o que vem na mente da gente? Onde que se vende alguma coisa? No mercado. Exatamente. Se vende aonde? No mercado. E o que vende no mercado é chamado de quê? Mercadoria. Se nós fomos comprados, nós éramos então o quê? Mercadoria. Estávamos no mercado de pecadores. Nós estávamos no mercado de pecadores e éramos mercadoria de Satanás. Estávamos na mão dele, oprimido por ele, escravizado por ele, e não havia no mundo nada que pudesse pagar o resgate pela nossa alma. E o que Jesus faz? Ele vai ao mercado de pecadores e nos compra por um preço. Aleluia! Redenção é comprar por um preço, e Jesus vai lá no mercado de pecadores e nos compra por um preço. E que preço foi esse? Não foi ouro, não foi prata, não foi sangue de cordeiro, de animal comum, mas foi com o seu precioso sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. Aleluia! Em segundo lugar, redenção é comprar e remover do mercado. Ele não só compra com sangue, mas ele vai lá no mercado de pecadores e nos compra com seu sangue e nos tira de lá. Ele nos tirou, ele nos removeu do mercado de pecadores e nos fez assentar consigo mesmo nas regiões celestiais. Mas ainda tem um terceiro significado. Qual é o terceiro significado?
quebrar, desligar e desamarrar. Então é comprar mediante um preço de sangue, comprar e remover do mercado. Ele nos comprou e nos tirou de lá, mas veio quebrar e desligar. Toda mercadoria de escravo, os escravos eram o quê? Eram amarrados, algemados. Quem comprava ele tinha o poder de quebrar as algemas, de remover as algemas e fazê-lo livre. E Jesus fez isso. Ele foi lá, nos comprou, nos removeu e quebrou, desamarrou, soltou todas as algemas do pecado que nos aprisionava, e nós podemos dizer que somos livres, porque se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos livres temos aqui? Levante as mãos e dá glória, porque Ele nos redimiu e nos trouxe a redenção pelo seu sangue. Pode adorar e glorificar o nome dele. Somos livres, porque temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Oh glória, oh glória. Esse que fez a redenção, operou a redenção, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Isso significa dizer que tudo que foi criado, gerado, é por causa dele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, trono, dominações, principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele declara a pré-existência de Cristo, dizendo que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E é sobre ele que Isaías diz no capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse dias, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem é esse Jesus que operou a redenção? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E a ele honra, a ele glória, a ele poder, pelo século dos séculos e para todos sempre. Capítulo 1 de Colossenses. Nós estudamos até o versículo 8 na semana passada, e hoje, em sequência a esse assunto, nós começamos no versículo 9. Você vai observar que o versículo 7, Paulo fala do trabalho do pastor daquela igreja local, que é Epáfras. E Epáfras, ao visitar Paulo em Roma, ele leva para o apóstolo algumas necessidades que aquela igreja precisava de instrução. E Paulo, no versículo 9, diz que por esta razão, nós também, incluindo ele, Lucas, que sempre ajudava ele na obra, o jovem pastor Timóteo, todos os seus auxiliares, desde o dia em que o ouvimos, Paulo diz: não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Veja bem que Paulo se preocupou com a condição da vida espiritual daquela igreja, e ele faz uma intercessão, uma oração com um propósito. Existe aquela oração geral que a gente faz: Senhor, abençoa todo o seu povo. Agora, existe oração com propósitos definidos, com propósitos determinados, com alguns pedidos listados diante de Deus. E nós vamos observar alguns aspectos da oração de Paulo
por aquela igreja que estava em Colossos. Ele queria o crescimento contínuo daquela igreja. Porque é triste às vezes você olhar um rebanho, uma igreja local, ela começa bem, ela começa a desenvolver-se, ela começa a avançar, e às vezes do nada, você olha do nada, para tudo, esfria, e às vezes até morre espiritualmente. E nós perguntamos, o que houve com aquela igreja? Por que aquela igreja morreu? É só você olhar quantas comunidades locais você já viu abrir e fechar, quantas congregações já foram levantadas e não prosseguiram. E você olha que no início estava bem, pregando o evangelho, pregando a palavra, avançando, crescendo. O que levou à interrupção daquele crescimento? Por que ela não foi avante? Por que não foi para frente? E você vai ver que todos falam, não, Deus me revelou para começar esta obra, Deus me orientou para começar esta igreja. Será que o Deus que orientou a começar aquela igreja estava enganado? Será que foi a voz do pensamento? Não, às vezes foi Deus mesmo. Você vai observar que não foi Deus que edificou a igreja de Éfeso? Sim ou não? Mas você vê que lá em Apocalipse, quando essa igreja de Éfeso é repreendida, o Senhor falou que se ela não se arrependesse, seria removido o seu castiçal. Não foi Deus que edificou a igreja de Colossos? Sim ou não? Você vai ver ao longo da história que aquela igreja depois não permanece. Não foi Deus que edificou a igreja de Laodiceia? Sim ou não? Mas ela não permaneceu. O problema não é Deus. O problema é o povo, a comunidade, a liderança, o rebanho, deixar de seguir aquilo que Deus orientou. Entenda, nenhuma queda espiritual é sem motivo. Vou repetir, nenhuma queda espiritual é sem motivo. Nenhum esfriamento, eu estou frio. Por trás dessa frieza há atitudes que foram tomadas e não houve arrependimento, e que afastou a presença do Espírito Santo. Então é preciso ver onde estamos falhando, onde estamos errando, para fazer o que Jesus aconselhou à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volte a fazer as primeiras obras. Então Paulo, ele ora com o propósito que aquele crescimento que começou a acontecer na igreja de Colossos não terminasse. Vejamos alguns aspectos da oração de Paulo por eles. Em primeiro lugar, Paulo ora que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Se tem algo que precisamos conhecer, existem muitas coisas que precisamos conhecer. Pastor, o que precisamos conhecer? Oséias capítulo 6, 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que mais precisamos conhecer? A mente de Deus, por meio do Espírito Santo. O que mais precisamos conhecer? A palavra. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que mais precisamos conhecer? Precisamos conhecer os dons espirituais. Mas dentre tantas coisas importantes a se conhecer é a vontade de Deus. Porque quando conhecemos a vontade de Deus, erramos menos. E quais são os princípios estabelecidos para conhecer a vontade de Deus? Abre a Bíblia, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2,
temos alguns princípios que Deus deu ao próprio apóstolo Paulo acerca da vontade de Deus. Como que nós vamos conhecer essa vontade? Primeiro ele fala que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Olha as 3 virtudes da vontade de Deus: boa, perfeita e agradável. Agora, quando que eu conheço ela? Primeiro lugar, não vos conformeis com este mundo. Primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é não se conformar com este mundo. Que mundo é esse? Não é o mundo cósmico, é o mundo como sistema governado, dominado por Satanás. O próprio Senhor disse que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse? É aquele que João falou: o mundo passa com as suas concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Então é esse mundo, o mundo maligno, o mundo que se opõe ao governo de Deus, o mundo que tem prazer na iniquidade, na concupiscência, naquilo que é mal, naquilo que é impuro, naquilo que é destrutivo. E se nós nascemos de novo, se somos nova criatura, não podemos nos conformar com esse mundo. Ou seja, não se conformar aí é se moldar a esse mundo, porque a igreja se opõe ao sistema operante no mundo, porque a igreja tem o reino de Deus, que é o governo de Deus em nós. Então, para conhecer a vontade de Deus, primeiro, não se conformeis com esse mundo. Segundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Transformação de quê? Entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do entendimento. O que é renovação? Você observa que tudo que Deus faz em nós, há um prefixo re. O que é o prefixo re? Trazer de volta, voltar à origem, começar de novo, de onde nós paramos. Então, quando você pega renovação, começar de novo; redenção, começar de novo; ressurreição, começar de novo, uma vida nova. Tudo começa com re, está entendendo? Então, você nunca irá conhecer a vontade de Deus com uma mente velha. Que mente velha é essa que eu estou falando? Não é de idade, do velho homem. Lembra que quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: mas despojai-vos do velho homem, e vos revistais do novo. Então, para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso renunciar ao mundo, não me moldar a ele, e transformar-me pela renovação do entendimento. Meu entendimento agora vai pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quem pode dar glória a Jesus? Quem está comigo nessa palavra está entendendo o que Deus está falando. Então, a oração dele é para que nós tenhamos o conhecimento da sua vontade. E eu só tenho quando eu não me moldo ao mundo e quando o meu entendimento é renovado. Aí ele diz: para que experimenteis. Observe que a vontade de Deus não somente é conhecida, mas ela é provada, ela é experimentada. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que venha lhe doer, respeite a vontade de Deus. Ainda que venha te confrontar, respeite a vontade de Deus. Se Deus diz que é não, é não. Se Ele diz para, para. Se Ele diz avança, avança.
se você entender, experimentar e conhecer, você não vai parar de crescer espiritualmente e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Glórias a Deus. Então ele ora para que, em primeiro lugar, sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Em segundo lugar, para que sejamos cheios de sabedoria. Não é só a vontade, mas agora sabedoria. Pastor, mas você sabe, é tão difícil. Existem também alguns princípios da sabedoria. Olha aí Provérbios 9, e o versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. O primeiro passo para a sabedoria é o quê? Temor. Temer a Deus. Temor não é medo, é respeito, é honra, é andar de uma maneira reverente diante desse Deus. Esse é o primeiro passo, uma das formas de adquirir sabedoria, temer a Deus. Tem um outro texto em Provérbios, depois vocês pesquisam, eu não lembro onde está escrito, mas está em Provérbios, que diz que até o tolo, quando se cala, é o quê? É sábio. Então, uma das formas de ser sábio é falar pouco e falar acertadamente. Ainda assim, pastor, eu tenho dificuldade. Abre Tiago, capítulo 1. Vamos ver o que Tiago diz. Quem sabe de cor, mas é bom ler a referência. Tiago, capítulo 1. Eu acho que é o 6 ou 5. É o 5. É o 5. Isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, que se lhe é dado. Então, se alguém está com falta de sabedoria, vai fazer o quê? Peça a Deus, Ele dá. Ele concede. Salomão pediu, ele não entregou a Salomão sabedoria? Ele não deu sabedoria a Daniel? Não deu sabedoria aos apóstolos? A ponto que as pessoas ficavam admiradas, porque não passaram na escola dos mestres e doutores, mas eram homens sábios e falavam com eloquência e de uma forma convincente. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, está vendo aí? Provérbios 17, versículo 28. Então o crente precisa buscar sabedoria. Imagine uma igreja que conhece a vontade de Deus e que é cheia de sabedoria. Ela vai ser bênção ou não vai? Ela vai crescer ou não vai? Não vai parar, a vida espiritual dela será abundante. Então Paulo ora para que eles conheçam a vontade de Deus, para que sejam cheios de sabedoria e para que também tivessem inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Para que serve a inteligência? A inteligência é uma virtude para que você saiba como fazer. Por exemplo, os meninos aqui têm inteligência musical. Quem não tem uma inteligência musical para tocar guitarra, vai pegar a guitarra e vai fazer o quê? Raiva. Correto? Se a pessoa não tem uma inteligência musical para tocar o teclado, quando pegar o teclado, também vai fazer raiva. Então, a inteligência, no sentido musical, é aquela virtude, aquele talento, aquela capacidade que a pessoa tem de executar tal instrumento. Agora, a inteligência espiritual é para quê? É para que o crente saiba como andar.
O crente que não tem inteligência espiritual, ele não sabe como andar, como que é o andar espiritual. Você lembra que a igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha vários dons espirituais, sim ou não? Mas tinha inteligência espiritual? Não, porque Paulo chama eles de carnais. Tinha milagre, mas eram carnais. Tinha poder de Deus, mas eram carnais, porque não sabiam como andar. Qual é a prova de que eles não tinham inteligência espiritual? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Veja o que Paulo denuncia de carnalidade por falta de inteligência espiritual. Muito simples. Versículo 1: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Por que ele não pôde falar como a espirituais? Porque eles não tinham inteligência espiritual, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, ele falou: vocês não cresceram, vocês não amadureceram, vocês não tiveram crescimento espiritual. Com leite eu vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós, olha aqui, os sinais de que faltava inteligência espiritual. Há entre vós o que? Inveja. Segundo. Terceiro. E não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ainda bem que isso só tem lá em Corinto. Em João Neiva não acontece essas coisas. Amém? Em João Neiva não tem esses problemas de inveja, de contenda, de dissensão, de picuinha, de ficar crente bicudo com o outro, fazendo fofoca, falando mal do outro. Não tem. Esse problema só Paulo que enfrentou lá em Corinto. Aí pergunta, aí o crente fala: pastor, por que o crente é crente e tem essas coisas? Porque não tem inteligência espiritual. Veja porque Paulo está orando para que os crentes tenham. Porque se o crente tiver inteligência espiritual, ele não vai perder tempo com contenda, ele não vai perder tempo com discórdia, com dissensões, com ressentimento. Ele não vai cuidar da vida dos outros, ele vai cuidar da sua própria. Como Paulo aconselhou a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás a ti e aqueles que te ouvem. Como é bom cuidar da própria vida, né? Mas quando a gente perde a inteligência espiritual, a gente só enxerga a vida dos outros. Então, por isso que Paulo está orando para que eles tenham inteligência espiritual. E veja bem que no versículo 10 ele ora para que eles andem dignamente diante do Senhor. Você observa que sem inteligência espiritual você não vai saber como ter um andar digno diante do Senhor. Ah, pastor, como que o crente deve andar? Vamos ver alguns versículos. Eu gosto muito desse texto de Gênesis. Abre a Bíblia em Gênesis 5. Versículo 22 e o versículo 24. Vamos ver. Agora o versículo 24. Glória a Deus. Você pode dar glória a Jesus? Amém?
Então você observa como que deve ser o andar do crente. Primeiro, o andar dignamente é quando você anda com Deus. Você vê que ele fez 65 anos de idade, ele decidiu andar com Deus. E andou tanto com Deus que Deus falou: ele não vai provar a morte, eu quero ele direto comigo. Deus para si o tomou. Como que ele andou com Deus? Em santidade, em verdade, integridade, honestidade, sinceridade, pureza, vigilância, prudência, consagração. E olha que ele andou num tempo que a geração estava toda corrompida, não havia um justo na terra. Quando Deus manifesta o juízo, só Noé e a sua família foram salvos. Foi nesse tempo que Deus falou que o espírito dele não contenderia mais com o homem, mas Enoque andou com Deus. Se ele andou com Deus, nós podemos andar também. Quem acredita nisso? Pastor, como eu devo andar? Abre aí Atos dos Apóstolos. João falou que nós temos que andar como Jesus andou, não foi? Está lá na carta de João, que nós temos que andar como Jesus andou. Então vamos ver como que Jesus andou. Atos 10, versículo 38. Atos 10, 38. Oi? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João disse que nós temos que andar como Jesus. E olha como que Jesus andou aí. Atos 10, 38 diz que ele andou, em primeiro lugar, fazendo bem. Aleluia. E depois libertando os oprimidos do diabo. E quem anda como Jesus andou, vem aí a última parte do versículo: porque Deus era com ele. Se você anda como Jesus, meu irmão, você nunca vai estar sozinho. Deus estará contigo todos os dias. Quem sente a presença dele, que ele está contigo no seu andar, dá um brado de glória, exalte ao Senhor. Então ele diz que nós precisamos de inteligência espiritual para andar dignamente diante do Senhor. Ele ora também para que os irmãos frutificassem, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Você observa que tudo começa em Cristo. João 15, Jesus falou que como uma vara de si mesmo não pode dar fruto, assim nós, se não estivermos nele. Que frutos que o crente precisa frutificar? Lá em Mateus 3, João fala dos frutos dignos de arrependimento. Lá em Isaías 61, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre nós e que o Senhor nos fez como árvores de justiça, entendemos que se somos árvores de justiça, qual frutos nós vamos dar? Se eu sou árvore de justiça, se você é árvore de justiça, que fruto nós vamos gerar? Qual é o nome do fruto? Justiça, frutos de justiça. O crente que frutifica, ele pratica aquilo que é justo. Lá em Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Que frutos, pastor, nós temos que frutificar? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade,
temperança, domínio próprio, todas essas virtudes. Se você tem inteligência espiritual, você vê que uma coisa leva a outra. Conhece a vontade de Deus? Quem conhece a vontade de Deus tem a sabedoria. Quem tem a sabedoria tem inteligência espiritual. Quem tem inteligência espiritual sabe andar dignamente. E quem sabe andar dignamente frutifica. Ele dá fruto. E o que mais? Ele cresce no conhecimento de Deus. Aleluia! E tem mais. Versículo 11. Você é corroborado, ajudado em toda fortaleza, segundo a força da glória de Deus, e em toda paciência e longanimidade convosco. Olha que coisa linda que acontece. Então o propósito da oração de Paulo é para que o crente, eu gosto até mais de falar crente do que cristão, eu gosto de falar mais discípulo do que cristão. Mas por que, pastor, que sou cristão é errado? Não, cristão, quem nos deu esse nome foi o mundo, foram os ímpios, que chamou os crentes de cristão lá em Antioquia, a primeira vez, porque eles falavam de Cristo, imitavam a Cristo, e aí chamaram a gente de cristão. Mas não foi Deus que nos deu esse título, Deus nos chama de filho. Todos quantos creem no seu nome, o receberam, foram feitos o quê? Filhos de Deus, ou os discípulos de Jesus, ou então crente. Não é errado chamar o crente cristão? Não é errado, mas você sabe que muita gente tem título de cristão, mas não é discípulo, ele não frutifica, ele não dá testemunho, e assim por diante. É cristão porque diz que segue uma igreja cristã, mas eu gosto mais desse nome, crente, discípulo e filho. Então você observa que ele ora para que o crente não pare de crescer, para que o crente não pare de frutificar, e observe que essas coisas não acontecem sem oração e intercessão, irmãos. Vou falar claramente, essas coisas não acontecem sem oração e intercessão. Não pense você que você está de pé sem oração, não. Ah, mas tem muito tempo que eu não oro. Você não ora, mas tem alguém orando por você. Sempre tem alguém que ora por nós, e nós somos frutos de oração, somos resultado de oração, e a razão pela qual que mesmo quando você fica fraquinho, você não consegue sair da presença de Deus, porque tem alguém orando por você, como Paulo orou pela igreja de Colossos. Quem pode louvar a Deus pela vida dos intercessores? Dá um brado de glória bem forte. Aleluia. Continuando, Paulo, ele fala também de alguns aspectos, alguns não, dois em especial, no versículo 12 e 13, dois aspectos da obra de Deus. Que obra é essa? A obra que ele realiza em nós, que ele opera em nós. Versículo 12, dando graças ao Pai. Olha a primeira obra, o que Deus fez? Nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então a primeira coisa que ele nos fez, idôneos para participar da herança dos santos na luz. Antes nós não tínhamos essa herança, mas agora temos. Quando você diz alguém idôneo, você está dizendo de alguém correto, de alguém que é legítimo, que é merecedor, que é digno de receber tal benefício. Então você observa que quem nos fez idôneo foi ele, porque por nós mesmos nós não merecíamos esta herança e esta salvação, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos idôneos, e essa obra Deus nos deu, herança. Paulo falou, antes não eres, mas agora sois. Não eres filhos, mas agora sois. Não eres povo, mas agora sois. E quem fez isso? Deus. Deus mesmo nos fez idôneo para
participar desta herança. Segunda obra, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja bem uma relação desse texto com Efésios, capítulo 1, se não foge minha memória, o versículo 6. Vamos ler do versículo 1 a seguir, Efésios 2, versículo 1 a seguir. Ele começa dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e delitos, não é isso? Continua para mim, por favor. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe. Em outro tempo nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, e mais o quê? Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui em Colossenses é chamado potestade. Mas por que potestade das trevas? Porque o príncipe da potestade do ar é quem? Satanás. Ele é o príncipe das trevas. E é por isso que esse mesmo texto que diz potestade do ar e potestade das trevas está tratando da mesma coisa. Continua, por favor. Do Espírito. Que agora opera, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Continua. Mas Deus, Que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça foi salvo. e nos fez, a parte aqui diz, Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. esse é o versículo quê? Jesus. É o 6. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares. Olha a relação que tem com esse texto que lemos de Colossenses 1,13. Paulo fala do nosso passado. Nosso passado, estávamos mortos em delito e pecado, dominado, influenciado, guiado pelo príncipe da potestade do ar, que é o príncipe das trevas. Éramos por natureza filhos da ira e da desobediência. Aí eu te pergunto, tinha como sair de lá? Você conseguiria sair de lá? Não. Aí Paulo está dizendo, Ele, Deus, foi lá e nos tirou. Oh glória! Ele pega-nos com a sua mão e nos arranca de lá, nos tira das garras de Satanás, nos tira do reino das trevas, das potestades das trevas, e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha a diferença. Outrora estávamos nas potestades das trevas, mas agora estamos no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode glorificar Deus por esta obra? É só Ele que pode fazer, só Ele que pode realizar isto, é só Ele que nos tirou das garras de Satanás. Veja a sequência, porque aqui nós vamos ter também uma doutrina de Cristo. Quando eu falo doutrina de Cristo, estou falando de cristologia, no versículo 14, que trata da obra redentora, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Veja Efésios 1,7, para você ver a expressão que Paulo usa aqui, e aqui ele utiliza também em Efésios 1,7. Quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia? Não é muito parecido? Então ele diz o seguinte, que a redenção só aconteceu por causa de quê? Do sangue. E o que é redenção? Deixa eu explicar para vocês, se quiser anotar, anote.
A palavra redenção, no sentido original dela, tem 3 significados diferentes. 3 significados diferentes. Primeiro, redenção significa comprar mediante um preço. Redenção significa comprar mediante um preço. Segundo, significa comprar e remover do mercado. Comprar e o quê? Remover do mercado. Terceiro, significa quebrar, desligar e desamarrar. É isso que significa redenção. Agora, vamos à aplicação? O que isso tem a ver com o texto que nós estamos falando? Eu disse que, em primeiro lugar, redenção significa o quê? Quando a gente fala de comprar, o que vem na mente da gente? Onde que se vende alguma coisa? No mercado. Exatamente. Se vende aonde? No mercado. E o que vende no mercado é chamado de quê? Mercadoria. Se nós fomos comprados, nós éramos então o quê? Mercadoria. Estávamos no mercado de pecadores. Nós estávamos no mercado de pecadores e éramos mercadoria de Satanás. Estávamos na mão dele, oprimido por ele, escravizado por ele. E não havia no mundo nada que pudesse pagar o resgate pela nossa alma. E o que Jesus faz? Ele vai ao mercado de pecadores e nos compra por um preço. Aleluia! Redenção é comprar por um preço. E Jesus vai lá no mercado de pecadores e nos compra por um preço. E que preço foi esse? Não foi ouro, não foi prata, não foi sangue de cordeiro, de animal comum, mas foi com o seu precioso sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. Aleluia! Em segundo lugar, redenção é comprar e remover do mercado. Ele não só compra com sangue, mas ele vai lá no mercado de pecadores e nos compra com seu sangue e nos tira de lá. Ele nos tirou, ele nos removeu do mercado de pecadores e nos fez assentar consigo mesmo nas regiões celestiais. Mas ainda tem um terceiro significado. Qual é o terceiro significado? Quebrar, desligar e desamarrar. Então é comprar mediante um preço de sangue. Comprar e remover do mercado. Ele nos comprou e nos tirou de lá. Mas veio quebrar e desligar. Toda mercadoria de escravo, os escravos eram o quê? Eram amarrados, algemados. Quem comprava ele tinha o poder de quebrar as algemas, de remover as algemas e fazê-lo livre. E Jesus fez isso. Ele foi lá, nos comprou, nos removeu e quebrou, desamarrou, soltou todas as algemas do pecado que nos aprisionava, e nós podemos dizer que somos livres, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos livres temos aqui? Levante as mãos e dá glória, porque Ele nos redimiu e nos trouxe a redenção pelo seu sangue. Pode adorar e glorificar o nome dele. Somos livres, 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 porque temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Oh glória, oh glória. Esse que fez a redenção, operou a redenção, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Isso significa dizer que tudo que foi criado, gerado, é por causa dele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, trono,
dominações, principado, potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele declara a pré-existência de Cristo, dizendo que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E é sobre Ele que Isaías diz no capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse dias, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem é esse Jesus que operou a redenção? Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E a Ele honra, a Ele glória, a Ele o poder, pelos séculos dos séculos e para todos sempre. Amém.